Tudo bem, pessoal? Nós vamos retomar o nosso estudo, a nossa gravação, a continuidade do livro Diálogo com as Sombras. Estamos caminhando aqui nas primeiras partes do livro. A gente está no capítulo 1, que é referente ao grupo, ou seja, o grupo espírita, quais são os membros, o que é importante considerar na formação de um grupo. E aqui a gente vai ter o olhar para grupos que já estão em andamento, da forma que a gente falava atualmente. Agora estamos no ano de 2022. É bem incomum começar um grupo do zero com pessoas que nunca tiveram experiência dentro de um centro. Não tenho notícias de um grupo que se iniciou. Geralmente são pessoas que estavam em um centro espírita maior, que geralmente desagrupou, fracionou e formou um novo grupo. Então, parte do que consta aqui no texto nós vamos relevar, mas eu gosto também de comentar a título histórico. Igual havíamos comentado, havíamos falado, é interessante ler um livro desse, que já passa aí dos seus 30 anos, se não estou ruim de memória, porque ele traz pra gente um olhar que foi evoluindo com o passar do tempo. Então quem entra no espiritismo hoje pega uma coisa muito pronta, mas é interessante assim a gente olhar, especialmente se pudermos assistir os filmes, por exemplo, o filme de Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, o próprio filme do Kardec, do Divaldo. É interessante poder verificar ali como que o espiritismo, os grupos, a reunião mediúnica foi evoluindo. Então, o livro ele vai nos mostrar um pouquinho dessa evolução e práticas que nós temos hoje. Algumas delas já até superam, já talvez nem constem aqui no material que a gente vai trabalhar. Mas uma boa apostila e que tem sido importante para as nossas reflexões. Então a gente vai retomar aqui o estudo acerca do grupo. Acho importante só retomar o finzinho do último encontro. É preciso entender logo de início que os componentes encarnados de um grupo são apenas a sua parte visível. O papel que lhes cabe é importante, por certo, mas nada se compara com as complexidades do trabalho que se desenrola do outro lado da vida, entre os desencarnados. Lá é que se realiza a parte mais crítica e delicada das responsabilidades atribuídas a qualquer grupo mediúnico, desde o cuidadoso planejamento das tarefas até a sua realização no plano físico no tempo certo. Nós terminamos exatamente nessa palavrinha do tempo certo. Eu vou só chamar a atenção aqui para a parte do texto que fala acerca das responsabilidades atribuídas a qualquer grupo mediúnico. Nós estamos numa época social, humana, em que as pessoas não estão muito interessadas em responsabilidades. A gente está nessa sociedade líquida, né? E ao primeiro sinal de problema, de dificuldade, é muito comum desistir, porque estamos acostumados com essa cultura de troca e de busca por contentamento. A gente só quer a parte boa, acreditando que é possível descartar todo o resto, e se for o caso a gente vira a página, assume outra vinculação. Mas aqui nessa visão de responsabilidade, a gente tem que pensar que um grupo, ele é um corpo, ele é uma estrutura, ele acaba virando uma entidade, como se fosse, entre aspas, que vai ter o seu processo de evolução. Então, os guias espirituais, eles abraçam essa atividade ao nosso lado, esperando que a gente acompanhe essa evolução. E evoluir é se deparar com obstáculos e assumir cada vez mais responsabilidades.
É que a grande questão é que quando nós vamos nos conectando verdadeiramente com o plano espiritual, a responsabilidade ela deixa de ser algo pesado, algo temeroso e se passa ao nosso modo de ser. A gente vai incorporando essa noção e vai introjetando esses valores e vai amadurecendo dentro deste processo. Então, evoluir é assumir mais responsabilidades, porém sem o fardo. Ao menos nesse momento da minha jornada, eu encaro dessa forma. E eu gostaria de a gente ter em mente o nosso estudo, observar o nosso processo e, apesar das dificuldades que chegam e chegarão para todos, fazer o possível para a gente tocar esse processo com leveza. Confiar. Porque quanto mais nós colocamos sentimos esse peso, a gente traz para o nosso perispírito, a gente densifica e aí estamos na contramão da evolução, que é justamente buscar desmaterializar. Então, nós vamos ser sempre desafiados a assumir uma conduta responsável, mas tirar todos os excessos, todos os pesos, as travas que se apresentam. Tornar a nossa evolução leve e responsável. Então agora vamos passar para as partes ainda não trabalhadas. Os componentes encarnados já fazem bastante quando não atrapalham, não perturbam, não interferem negativamente. Isso a gente já falou em outros tempos. Isso aqui é prova de que nós estamos em um processo de assunção de responsabilidade. Porque nós somos como crianças, mas no sentido de imaturos perante a espiritualidade. Então, a grande questão é a gente não atrapalhar. O trabalho de verdade é do outro lado, acontece do outro lado. O grupo que vai estar entre os encarnados, ele vai canalizar um pouquinho do que acontece ali. E se for um grupo atento, se houverem pessoas atentas, elas vão aproveitar as ocorrências para buscar esse aprimoramento interior. Então, nosso papel é não atrapalhar, observar e buscar contribuir com o que a gente sabe a respeito do amor, do perdão, da gentileza, da bondade, do carinho. Se nós cultivarmos um grupo, mantivermos o grupo só para fazer um exercício de gentileza, de bondade, de quebra de preconceitos, já valeu mais do que tudo. Acredito que desenvolver essas características cada vez mais é muito mais importante do que estudarmos e decorarmos longos tratados teóricos a respeito de espiritismo. Espiritismo só na cabeça, ele não dá frutos, ele não reverbera positivamente. A gente talvez encante com a oratória, mas é muito frágil, é muito sensível. A coisa realmente tem que acontecer no campo da conduta, do sentimento. É aí que nós vamos realmente inspirar, que nós vamos aquecer outros corações e a gente vai levar a boa nova, levar a mensagem do bem, do amor para os outros corações. Retomando nossa leitura. É óbvio que ajudam de maneira decisiva quando se portam com dignidade em perfeita harmonia com o grupo, ou seja, os encarnados, né? Mas se não puderem ajudar, que pelo menos não dificultem as coisas. É melhor, por isso, recusar logo de princípio um participante em perspectiva, sobre o qual tenhamos algumas dúvidas mais sérias, do que sermos constrangidos depois a dizer-lhe que infelizmente tem que deixar o grupo por não se estar adaptando às condições exigidas pelo trabalho. Aqui o autor está colocando
a escolha dos componentes, a formação do grupo, o que é importante na hora de ter um grupo. Mas essa análise, em certo grau, ela vale para grupos já em formação, especialmente no sentido de manter a harmonia e dignidade com o grupo. Isso aqui é crucial, seja para quem é doutor em espiritismo, no campo teórico, seja para quem não tem muito conhecimento, é não atrapalhar. Vamos deixar a coisa harmônica, confiar ali na corrente que está sendo formada e sentir o fluxo, deixar o processo acontecer dentro para que ele possibilite novas manifestações. É realmente como uma espiral. Frequentar uma atividade espiritual, um grupo espírita, mas acredito que valeria para qualquer religião na qual nós nos entregamos sinceramente. Nós sorvemos ali um conteúdo, exemplos, mensagens, e devemos trazer à tona o nosso interior, trazer o nosso eu profundo e deixar que levantem as questões traumáticas, adormecidas, que o lodo venha junto, que a gente olhe para esse lodo, olhe para essa poeira que é colocada diante de nossos olhos, diante do nosso campo mental, e vamos trabalhando aos poucos, limpamos o campo, novamente interiorizamos, nos conectamos mais profundamente com a espiritualidade, e é um trabalho cíclico, é uma renovação constante. Retomando aqui, é por isso que se recomenda uma longa meditação antes de decidir quanto à composição humana do grupo, para não fazermos o convite, senão aqueles dos quais podemos contar com um mínimo de compreensão, entendimento e entrosamento com os demais. Como a gente falava, aqui é o mais importante, o bom relacionamento entre as pessoas e um bom relacionamento honesto, que vá além de divergências ideológicas, políticas, que o fio condutor, que o ponto em comum das pessoas seja o desejo de se melhorar, de ajudar, de cultivar o bem. Isso nos leva a uma outra questão que deve ser logo decidida. Quantos componentes encarnados deve ter um grupo? Aqui só um parênteses a respeito do autor. Como a gente colocou no começo do estudo, e como até mesmo o presidente da FEB, da Federação Espírita, que fez o prefácio, ele nos recomendou analisar o que está escrito, com o direito de concordar ou não, porque isso aqui está muito no campo da opinião. A gente vai ver que existe fundamento com base em um autor conhecido para essa opinião, até mesmo dentro do Livro dos Médiuns, se não me engano, recomenda-se um grupo pequeno, mas é livre para a gente fazer uma análise, uma experimentação, para ter uma consciência aberta a respeito disso. Retomando aqui, isso nos leva a uma outra questão que deve ser logo decidida. Quantos componentes encarnados deve ter um grupo? A experiência recomenda que os grupos não devem ser muito grandes, pois quanto maiores, mais difícil mantê-los em clima de disciplina e harmonia. Leon Denis, em seu livro No Invisível, sugere de 4 a 8 pessoas. Ou seja, é um contexto bem familiar, né? Isso a gente vê no filme do Kardec, por exemplo. Os primeiros grupos, as primeiras reuniões ali que são mostradas, pelo menos, elas são pequenas. Depois, quando ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos do Espiritismo, ali a gente vê que a coisa expande e vai tomando outro vulto. Mas a visão do autor aqui no texto, ele está falando para a reunião de desobsessão. Então vamos lembrar, vamos ter esse enfoque. E nada impede
que o grupo ele tenha braços diferentes, ele tenha vertentes diferentes. Então, um grupo que é focado em estudos, é interessante que ele consiga ter um leque grande. Mas nos trabalhos de desobsessão, acaba sendo importante, e na minha experiência particular eu valido isso, um grupo pequeno e harmônico e no qual não existe troca de componentes, ou seja, pessoas entrando e saindo o tempo todo. Em modo geral, é um grupo coeso, que possibilita ali uma confiança e a gente cria uma afinidade que o trabalho se desenvolve muito bem. Me veio aqui as ideias como se fosse uma banda, né? Ou uma orquestra, onde um olhar entre o outro já basta para saber o que deve ser feito. Tamanha é a afinidade, o entrosamento entre as pessoas. E isso vale também, por exemplo, para grupos de futebol, enfim. A gente vê que a constância dos mesmos elementos ela é importante para a harmonia e para o bom desenvolvimento da atividade. E vale também para um grupo espírita. Então, Leon Denis sugere de 4 a 8 pessoas. O grupo pode funcionar bem até com 2 pessoas, pois, segundo a palavra do Cristo, bastará que 2 ou mais se reúnam em seu nome para que ele aí esteja. É claro, porém, que um grupo muito pequeno tem suas possibilidades também limitadas. No caso de apenas 2, por exemplo, um teria que ser o médium e o outro o doutrinador. E o médium não teria condições de prolongar o trabalho sem grande desgaste psíquico. Mas é certo que mesmo assim alguma coisa séria poderia ser realizada. Aqui o desgaste psíquico do médium, ele é tanto por sobrecarregar, ficar ele o único responsável por receber ali a comunicação, quanto também a ausência de uma sustentação. Porque a espiritualidade, conforme o grupo vai se desenvolvendo, a espiritualidade ela utiliza ali os elementos de sustentação, ou até mesmo a figura do dirigente, do coordenador, para ajudar a dissipar algumas energias de modo a aliviar o trabalho do médium. E isso é do campo da física, isso também acontece, como dissipação de calor, por exemplo, para que um chip, um sistema funcione bem, que ele não sobreaqueça e ele não entre em curto. E eu vejo isso acontecer na reunião mediúnica. A espiritualidade ela utiliza pessoas que estão em condições para dissipar as energias e permitir que o médium canalize o que é importante, que ele consiga se conectar mais profundamente à entidade e dar mais vazão ao que precisa ser efetivamente observado, facilita o trabalho de quem está no diálogo, porque não fica aquela densidade dentro da comunicação, porque entre o dialogador e o médium forma-se um circuito também. A coisa acontece entre os dois ali. Então, quanto mais a energia tiver dissipada, mais fácil o dialogador conseguir olhar para aquilo que é importante no espírito que está se comunicando junto ao médium. Acima dos 8 componentes sugeridos por Denis, vai se tornando mais difícil a tarefa, não apenas do dirigente encarnado do grupo, como de seus orientadores invisíveis, porque a equipe se torna mais heterogênea, o pensamento divaga. Quebra-se com frequência o esforço de concentração e o prejuízo é certo para a tarefa. O ponto-chave aqui, no meu entender, é a palavra concentração. A primeira coisa que nós temos que desenvolver para estar numa reunião mediúnica é a concentração. Conseguir estar presente
no centro, estar consciente do que está acontecendo, da importância do momento, e liberar o corpo mental, o plano das ideias, liberar para receber a inspiração da espiritualidade. Porque se nós ficamos ocupando a tela mental, o corpo mental, com nossas preocupações, com as energias que fluem das nossas emoções, criando como se fosse uma tempestade no corpo mental, na tela mental ali, como que vai reluzir o pensamento de um guia espiritual? Então, novamente, o grupo ele forma uma corrente. Se a gente tem um elemento, por exemplo, cultivando ali uma preocupação, um tormento ou qualquer desajuste, de alguma forma está quebrando esse circuito de energias. É claro que a espiritualidade ela vai buscar isolar, fazer um trabalho para que a atmosfera daquele elemento não perturbe toda a corrente, mas é um esforço assim, e entra no campo da autorresponsabilidade, cultivar a clareza mental para estar em uma reunião mediúnica, para que a gente não tenha que ocupar os benfeitores espirituais e ocupar os dirigentes da reunião, para auxiliar, para fazer esse trabalho de isolamento do médium ou do participante que está ali cultivando uma perturbação. Então, fazer um processo de asepsia individual das emoções, dos pensamentos, fazer essa incursão e buscar a autoiluminação mesmo é fundamental. E a concentração, ela é uma palavra muito importante e ela vai ser bem apregoada pela Joana de Ângeles. O livro... me escapou o nome do livro. Talvez ele venha e eu volte a falar para vocês. É um livro no qual ela faz um paralelo com o budismo. Isso ela faz em diversos livros, mas nesse em especial, ela ressalta o processo da concentração como uma premissa para a gente conseguir fazer uma meditação e aí sim começar a se conectar com o eu profundo e começar a ter os insights que vêm do eu superior, o self. Mas ela coloca como o primeiro passo aprender a desenvolver a concentração. Então essa palavra estar aqui no nosso texto, eu acho ela bem pertinente. E nos cabe sim esse esforço para desenvolver a concentração. É possível, no entanto, se alcançada a impecável homogeneização, fazer funcionar razoavelmente bem um grupo com mais de 8 pessoas, mas acima de 12 vai se tornando bastante problemática a sua eficácia. É bom começar sem grandes ambições ou planos grandiosos, ou seja, começar um novo grupo. O mais certo é que, se ao planejar a instalação de um grupo, ainda não saibamos quanto à intenção dos espíritos que nos são familiares, nem quanto à natureza dos trabalhos que se pretendem realizar conosco. Isso aqui é interessante. Nós precisamos estar entregues ao que a espiritualidade planeja para nós. Porque, às vezes, a nossa cegueira, a nossa arrogância, a nossa pretensão vai dizer o seguinte: olha, vamos fazer um trabalho de tal coisa, vamos atender aos suicidas. Mas a gente está preparado para isso? E outra, dentro da nossa localidade, tanto física quanto o correspondente espiritual, é isso que está sendo necessário? Porque, da mesma forma, vamos pensar aqui, um hospital na Terra e todo um sistema de cuidados sociais na Terra. Os recursos eles têm que ser distribuídos para atender uma ampla demanda. E nem sempre o que está sendo mais urgente é, por exemplo, um suicida ou com os viciados, enfim. Não necessariamente é isso que a espiritualidade está precisando. E talvez ela acione
os elementos ali do grupo ou para um outro tipo de atividade. Então não nos cabe querer ditar regras e esperar que a espiritualidade vá obedecer ao nosso anseio. Eventualmente, ela vai fazer um rápido teste para verificar, olha, vamos... Na verdade, às vezes nem para verificar, mas para mostrar que as pessoas não são capazes. Que não, aquilo é demais. Então, assim, a espiritualidade ela é muito sábia, ela é pedagógica. Então ela sempre vai possibilitar e vai criar condições para que nós aprendamos. E para, sempre que possível, em uma linguagem bem do brasileiro, baixar a bola. Leva com humildade, deixa que a espiritualidade diga o que é necessário e vamos aprendendo com ela. Os orientais eles vão tratar isso com a palavra chamada impermanência, ou seja, está tudo mudando o tempo inteiro. E o que nós temos que fazer é estar atentos a essas mudanças, mas manter a nossa conexão. Nós estamos nos entregando a Deus, a Jesus, à espiritualidade. O que ela vai programar para nós ou não, escapa das nossas mãos. Seja lá o que for, nós estamos ali nos colocando com boa vontade, com uma entrega legítima, desejando ajudar, mas também aprender com aquele trabalho. Então, não tem trabalho que é mais importante ou menos importante. É importante aquilo que a espiritualidade deliberou e pediu, abriu a possibilidade de contribuição dos encarnados. Se você integra um grupo que faz qualquer tipo de trabalho, enfim, esse é o trabalho importante. E olhe para ele, aprenda com ele e deixe que cresça em você esse trabalho. É certo, porém, que sempre que um grupo se dispõe a reunir-se com a finalidade de entrar em contato com os desencarnados, estes se apresentarão no momento oportuno. Isto é válido tanto para os que se dedicam com seriedade e boas intenções, quanto para aqueles outros que se reúnem para se divertirem, ou, pior ainda, para práticas condenáveis. Se a intenção é apenas fazer passar o tempo, virão os espíritos levianos, galhofeiros, fúteis e inconsequentes. Quando não, claramente mal intencionados, do que poderão resultar obsessões penosas e tenazes. Ou seja, contato com a espiritualidade, com o plano espiritual, não é brincadeira, não é diversão, não é um jogo. Pelo contrário, querer fazer isso é sim entrar em um jogo obsessivo e aí sim virar um fantoche dos espíritos que vão criar extremas perturbações, vão nos conduzir, vão nos estimular a diversos caminhos complicados e eles vão rir da gente. Eles que vão se divertir dos nossos tropeços. É muito interessante que diversas vezes, a gente pensa, fala, nossa, mas por que um espírito faria isso? Agora só nós pensarmos que aqui entre encarnados a gente tem tanta maldade, tanta perca de tempo, tanta bobeira, tanta gente querendo simplesmente se divertir às custas alheia, e do outro lado não é diferente. E do outro lado é mais até fácil, porque as entidades elas vão se desenvolvendo e elas vão conseguindo captar outros elementos que escapam aos sentidos físicos. Então, para elas, tudo tem um colorido maior, tudo se torna mais intenso ali no campo das energias. E a sua dor, a nossa dor, para esses espíritos, ela é motivo de diversão, especialmente quando existe já um histórico ali de desajuste, de vingança, ou seja, uma questão a ser reajustada que vai se converter em uma obsessão, em um processo que cada vez mais vai se instalando e vai dificultando a caminhada.
Então, abrir esse canal de comunicação com o plano espiritual tem que ser responsável, tem que ser sério e regado a muita oração, a muita entrega, a muita conexão. Justamente assim, desejar o bem, cultivar o bem e o amor. Só abrir o contato, só abrir o canal da espiritualidade quando a harmonia, quando o sentimento for o amor. Dentro de outra atmosfera, não é seguro, não devemos buscar uma abertura espiritual. E isso vale também para o desenvolvimento mediúnico das pessoas. É muito comum a gente ouvir alguém dizer: eu não sou médium, mas a mediunidade, ela é, como eu digo, um canal. Ela é como se fosse, no nosso sistema de tecnologia, ligar e desligar o Wi-Fi ou o 4G. Quem cuida disso e quem deve cuidar disso é a espiritualidade amiga, nossos guias espirituais, eles que devem programar o nosso processo mediúnico ou não. É possível que nós tenhamos ali todas as condições biológicas, fisiológicas para estar trabalhando na mediunidade, só que não é do nosso mapa encarnatório de reencarnação, da nossa programação de reencarnação, não está constando, ao menos por um bom tempo, abrir esse canal mediúnico. Porque às vezes a gente tem que retificar outras coisas, a gente tem que cuidar de outros assuntos. E a mediunidade ela pode vir a atrapalhar, a nos desviar. Então, às vezes é melhor que ela não esteja funcionando para que nossos olhos estejam voltados àquilo que é necessário. Eventualmente, retificamos o que era urgente, o que estava mais latente ali na nossa lei de causa e efeito a ser corrigido ou a ser desenvolvido. Daí a mediunidade simplesmente ela é colocada à disposição, a espiritualidade vai trabalhando as questões espirituais do nosso perispírito para possibilitar esse contato. Então aqui é novamente uma lição de fé e de confiança, de não querer acelerar um processo. Porque se existem as condições fisiológicas e do perispírito para desenvolver a mediunidade, e isso não é feito no tempo que nossos guias espirituais determinaram, a gente vai estar abrindo um canal, mas em quais redes a gente vai se conectar? Com quais espíritos nós vamos nos conectar? Então, é tomar muito cuidado, realmente não querer queimar etapas, não antecipar processos. Deixa o fluxo acontecer, se conecta com o fluxo, confia na casa que você frequenta, no grupo que você frequenta e paciência. Paciência. Não é para todo mundo a mediunidade, por vezes a mediunidade não é imediata e por vezes a pessoa já está com a mediunidade latente, a espiritualidade já fez emergir ali a situação da mediunidade para que a pessoa vá ao encontro de um grupo. Então, cada ser humano, cada encarnado tem a sua realidade. E a mediunidade ela é muito enaltecida, como se fosse um dom, mas não digo que é o mais importante. O mais importante é uma vibração amorosa. Um grupo cheio de médiuns com inúmeras faculdades mediúnicas sem qualidade amorosa é um grupo fadado ao fracasso, ao desastre e que com certeza vai se comprometer muito espiritualmente. Então, eu preferiria estar com pessoas que vibram no amor, apenas um grupo de oração, do que um grupo com médiums de extremas potencialidades, sem bondade, sem amor. Então quero que essas palavras reverberem fundo, que é isso o que nos importa de verdade, mais do que mediunidade, mais do que dons espirituais, com todas as aspas, é desenvolver a qualidade vibratória do coração.
Então, voltando para o nosso texto, a respeito do quanto que é importante abrir uma reunião com seriedade, para que a gente não caia nas garras das obsessões. E assim, chegamos a outro aspecto da questão. Para que desejamos um grupo? Para simples estudo da doutrina? Para conversar sobre espiritismo? Para oferecer condições à manifestação de espíritos familiares que venham trazer pequenas mensagens mais ou menos íntimas? Para a experimentação e observação de natureza científica? Para tarefas mais sérias de caráter doutrinário? Para os chamados trabalhos de desobsessão? Esse ponto somente pode ser decidido em definitivo depois que tivermos selecionado os companheiros encarnados que vão compor a equipe. Por isso, logo que tenhamos resolvido, no silêncio da meditação e da prece, de que nomes deveremos cogitar para a composição do grupo, convém convocar uma reunião para exame e debate das inúmeras questões que começam a colocar-se. Ou seja, aqui é uma parte do texto que é puramente administrativa, formação de um grupo. Mas eu vou trazer essa reflexão para um grupo que já é formado. E geralmente grupos pequenos que estão nesse fluxo, eles tendem a passar mais pelo que eu vou colocar. A atividade espiritual, a reunião mediúnica, o grupo, ele não é estanque, ou seja, ele não está represado, ele não é imóvel, fixo e ele não é imutável. A atividade espiritual muda, ou está sujeita a mudar, ela pode mudar. E é importante observar os convites da espiritualidade para essa mudança. Então, se eventualmente você começa a observar a chegada de espíritos com outras questões, demandando outros conhecimentos, vindo de regiões espirituais diferenciadas, manifestações no perispírito da entidade diferenciados, por exemplo, ele manifestando ali como se ele fosse um animal, enfim. É importante estar atento ao que está chegando para compreender os convites da espiritualidade a novos conhecimentos. Então, eu entendo que o papel da dirigência é observar o que está acontecendo, buscar essa meditação, essa interiorização para compreender o que a espiritualidade está propondo e, a partir disso, abrir uma conversa com o grupo, expor qual que é a opinião, o que sente que está acontecendo, e aí ir convidando, qualificando, instruindo os elementos do grupo para eventualmente aderir a esse novo trabalho, a essa nova proposta. Porque a gente retoma o que foi dito há pouco. As necessidades da espiritualidade, elas também vão modificando conforme os processos vão acontecendo. Então, um trabalho que ele era salutar, que ele era importante na erraticidade, no plano espiritual, eventualmente já não é o que é urgente, porque, vamos supor, abrir um outro grupo que está fazendo aquilo, um grupo mais novo, mais prematuro ali, que pode assumir essa tarefa, e esses trabalhadores que já estão há mais tempo, já se desenvolveram, já têm melhores condições, pode ser que a espiritualidade os utilize para outra atividade. Então é importante esse olhar da mudança. Que nas leituras a gente vê isso. A vida, ela é uma dança, né? A coisa está o tempo inteiro se modificando, se transformando e nos convidando a nos modificar, a nos melhorar. Então a gente tem que o papel do observador atento. É o que fazemos nas nossas meditações. Vamos observar, vamos verificar o que está acontecendo, quais as implicações, que emoções isso desperta, se é bom, se não é,
quais são os reflexos disso que está chegando, que está acontecendo, e distanciando do processo, sentindo a nossa capacidade ou não, a gente vai aderindo ou vai recusando certas propostas. Cada pessoa no seu tempo, cada grupo no seu tempo. É possível que em uma mudança de perfil de grupo, como estamos falando, alguns elementos já não se compatibilizem e busquem uma outra casa, e está tudo bem. E eventualmente outros chegarão até nós em razão dessa afinidade, e está tudo certo. Contanto que a coisa aconteça dentro do amor, se a dança, se a mudança acontecer dentro do amor, não importa para onde vai, quem chegou, o sentimento sendo esse, o que vier é bom, o que for será bom para outro lugar. E é o que a gente tem que ter de olhar aqui quando se trata de um grupo, na minha opinião. Eu vou fazer um recorte nesse vídeo, de toda forma eu vou dar seguimento na gravação do próximo. E agradeço quem acompanhou até aqui. Se houver a possibilidade, o interesse, faço o convite para deixar o curtir aí no YouTube, que isso fomenta o algoritmo para que ele divulgue, para que leve esse conteúdo a outras pessoas. Também, se for do interesse, compartilhar com quem possa se sensibilizar com essa mensagem, possa ser tocado pelo conteúdo, para quem possa ser importante. E convido para dar continuidade no nosso estudo. Muito obrigado.